e com a bandeira de que eu bebo a cerveja que eu mesmo faço, vamos continuar nessa missão de tentar explicar um pouco da obra do manual do Ricardo Lobo Torres. Como vocês puderam ver no último vídeo, quer dizer, que se alguém viu, não vou ter essa pretensão de assumir que vocês viram, é uma forma, né, muito como eu posso dizer, tem um mérito muito grande na forma com que o professor Ricardo Lobo Torres classificou as dimensões de justiça, e isso para o manual é algo completamente pertinente. É um assunto, pode parecer a priori que exista muita preciosismo, mas não, são assuntos importantes que vão justificar a concepção de princípios tributários, princípios financeiros, que vão permear aí as políticas fiscais. Então, é um capítulo de extrema importância, sobretudo pelo caráter axiológico que carrega, né, a questão das concepções e das dimensões de justiça. Nesse segundo trecho do livro, e aí eu vou colar na cara dura, ele faz uma reflexão sobre a justiça e agora sobre o enfoque, o recorte da justiça tributária. O que a gente pode pensar? Que tributo é uma coisa que existe desde os princípios. Pelo menos na minha leitura eu fui com esse preconceito. Eu fui de primeira, tomei o vinho, tomei uma banda, porque não é nada disso. Não é nada disso. O tributo, ele na realidade ele surgiu numa época moderna, porque ele necessitava de algumas justificativas, e como eu vou ver aqui a gente vai ver aqui mais na frente, existem teorias que tentam explicar a motivação do tributo, né? Ela surgiu a partir de uma reflexão que ainda aconteceu na Idade Média, mas havia aquela questão do príncipe, né? O pensamento de que o tributo seria nada mais que poderia ser arrecadado do que o que é justo fiscal, que é o justo fiscal, uma concepção de Platão e de Aristóteles. Então, a filosofia medieval, ela recorre ao argumento que o tributo exigia uma contraprestação justa, sob pena de que, se o príncipe recolhesse alguma coisa a mais, alguma parcela a mais, estaria incorrendo em peccatum, né? O que gostaria mais de destacar, que nesse início, né, de reflexões, que ele vai apontar agora de uma forma com um grande poder de síntese sobre algumas concepções de filosofia política à época, que vão desde o liberalismo até alcançar o pós-positivismo. Então, o liberalismo que ele aborda a concepção, né, a primeira concepção liberal é a concepção do pensamento de Locke, e de Paine e de Burke, com um pouco de ressalva para Rousseau, preocupado um pouco com a temática da igualdade, mas ele começa com o liberalismo raiz, né? Aquele estado onde as pessoas, quase não existe um governo, um estado, e é cada um por si, Deus por todos. Após isso vem o positivismo do século XIX, e uma das formas pelo qual se manifesta o positivismo sociológico é por meio do utilitarismo do Jeremy Bentham, que a ideia era maximizar o saldo líquido em prol de alguns sacrifícios de uma minoria, mas sempre com essa ideia de maximizar o saldo da coletividade. Dando um salto aqui para o século XX, começou-se a partir daí a buscar um fundamento para a tributação, que é essa doutrina, né, que buscava uma motivação para isso, o causalismo. Então, eles pretendiam justificar por que uma pessoa deveria pagar seus tributos
para o Estado em prol de alguma coisa, que só depois quer saber, que seriam algumas contraprestações, né? Então, não existia ainda algumas contradições na doutrina, que o Lobo Torres aponta, que ficou difícil estabelecer uma fonte entre a causa entendida como princípio geral da tributação e a causa considerada como elemento da obrigação tributária. O princípio geral da tributação seria uma causa primeira, né? a causa inerente, por que estou sendo tributado? E também faltou uma causa última e imediata justificando por que você circulou mercadoria, você tem que pagar um tributo. Então, faltou a causa e o consequente, podemos dizer assim, né? Continuando, uma das razões dos causalistas que eles não conseguiram obter êxito, que eles não distinguiram entre a causa do elemento da obrigação abstrata e a obrigação concreta individualizada. Então, acho que aqui entra a figura do porquê ter que entender o direito sob uma forma formal, o direito sob uma forma estrutural, porque falta faltou a capacidade dos causalistas de passar do plano do dever ser para o ser, ou vice-versa. É como a guilhotina de Hume, que pressupõe que para passar de um plano do dever ser para o ser, ou vice-versa, não deveria ser adotadas algumas premissas complementares. E qual que é essa premissa complementar que fica mais eloquente no direito tributário? É a hipótese de incidência, que é prevista na norma, e com um suporte fático inaugura o fato gerador da obrigação tributária. Então, a questão do direito formal, a questão de se entender a estrutura do direito, é super importante para conseguir fazer com que uma obrigação natural se torne, se converta em obrigação jurídica. Então, talvez faltou esse arcabouço, esse repertório normativo para os causalistas conseguirem justificar por que um plano fático passa-se por um plano jurídico e com todas as suas decorrências, de obrigações principais e de obrigações acessórias. Isso numa concepção mais moderna de como é feito ultimamente. Tenho 4 minutos, mas Vanoni, que ele põe aqui, foi uma grande figura nesse causalismo, porque ele conseguiu desvendar uma causa primeira, para a tributação, que era a necessidade de uma organização estatal com o pressuposto de exercício das atividades daqueles que pertençam por vínculos pessoais, econômicos ou sociais com o Estado. Então, a gente já começa a ver uma causa de tributação, mas muito voltada ainda para tributos contraprestacionais. Como todos sabem, o imposto não exige uma contraprestação específica, e o imposto é o que mais contribui para a arrecadação, mas já deu um grande passo. Teve mais à frente a teoria de... Não vou falar dessa, muito complicada, não quis ver, mas a teoria de Gilberto Ulloa Canto, que ele colocou em sintonia, ele deu um passo além nas teorias de Vanoni, que conseguiu delimitar que os tributos contraprestacionais, essa causa primeira, ela se aplica às taxas de serviço público em que o contribuinte, teoricamente, ou à época, o que poderia se parecer com tarifa, podia aceitar ou recusar. Bom, a partir disso, teve uma concepção formalista de Kelsen, que eu citei no primeiro vídeo. Eu tenho 2 minutos só, mas dá para falar um pouquinho ainda. A teoria positivista do Kelsen, em que ele separou o direito de moral, ele conseguiu fazer um sistema isolado e teve um grande mérito por isso, mas que deixou algumas lacunas em relação à justiça, porque faltou ainda esse conteúdo de justiça inserto na norma tributária,
Esse pós-positivismo se deu após a Segunda Guerra Mundial, em que ficou muito colocado em xeque esses valores da dignidade da pessoa humana, da justiça, enfim, em que houve uma grande violação de direitos. Então, no pós-positivismo, houve esse resgate à justiça. Mas, alguns segundos, Lobo Torres continua e conclui por algumas ideias de alguns pensadores. Posso destacar o Rawls, com a sua virada kantiana, né, onde ele resgatou os princípios da justiça, Dworkin, e algumas oposições com Nozick, que eram libertários, que eram a favor do Estado mínimo, Luhmann, Habermas. Enfim, é interessante notar esse histórico, e como está no manual, acredito que vale a leitura para todos. Então, poucos segundos restantes, mas dá para brindar ainda. Saúde!